Deixa eu falar aqui com o Eliésio. Eliésio, boa tarde. Boa tarde. Ele já, como eu disse, teve no MDB, né? Foi eleito pelo PTB, não é isso? Isso. Lá atrás, lá no início do mandato, ele foi eleito pelo PTB. Daí ele... 2014. Todo mundo chama o ex-prefeito de Oeiras, o Bessá, né, de Bessalto, né? Mudou muito partido. O senador Mano não fica muito para trás, não. Mudou muito, né? Ele mudou do PTB para o MDB. Esteve no Podemos também. Esteve no Podemos. Aí agora progressistas. E há a possibilidade de voltar para o MDB. É dentro daquela estratégia, Eliésio, para formar base para a sucessão municipal? Com certeza. O deputado Temístocles Filho é o presidente municipal do MDB. Deputado por força do costume, né? Agora é vice-governador. Exatamente. Vice-governador Temístocles Filho tem essa missão de formar chapas competitivas, de atrair lideranças de peso para o partido, já visando as eleições de 2024. É o Mano Ferrer, senador da República, ex-prefeito de Teresina, sempre bem avaliado, um político presente, conhecido, tem um recall interessante aqui na capital, tem uma relação de amizade, é bom que se diga, com o vice-governador Temístocles Filho. Tudo isso credencia, faz com que o nome de Almano Ferrer seja lembrado nesse processo de busca por nomes para a disputa do comando do Palácio da Cidade. Então, nós precisamos considerar o peso de Almano Ferrer nessa disputa. Aconteceu de fato esse convite, o senador Marcelo Castro, que é o presidente regional do MDB, ressaltou que Temístocles tem essa competência, tem essa atribuição, nada mais natural, né, do que um convite, né, desse formato, como aconteceu, e Almano Ferrer entra, como pré-candidato nesse processo, realmente com muita expressão. É alguém que, se for medido em pesquisas pré-eleitorais, certamente será lembrado pela população da cidade de Teresina, e isso faz com que o tabuleiro político se mova bastante, né? O Mano Ferrer, de volta ao MDB, já foi do MDB também, inclusive, Douglas, traz esse novo horizonte. O MDB, que além de decisivo na eleição de 2020, né, graças ao MDB, o atual prefeito foi eleito, apesar da ingratidão de Dr. Pessoa, MDB agora tem um sentimento de reviravolta, para não dizer vingança, né, em relação ao prefeito Dr. E aí aquela análise que você fez em relação, por exemplo, a PT e MDB juntos, no mesmo palanque, um indicando o candidato a prefeito, o outro indicando o candidato a vice, tanto o PT como o MDB. Então, o PT, por exemplo, tem o presidente da Assembleia, Franzé Silva, correto, o deputado estadual Fábio Novo, tem outros nomes, vereadores, enfim. E o MDB também está começando a formar a sua base, quer dizer, no momento certo os nomes vão ser colocados para avaliação popular. O vice-governador é um homem muito, digamos, é um homem que faz pesquisas constantemente, muito pragmático. O governador Rafael Fonteles também é pragmático, então há uma combinação aí nesse aspecto. Então, de fato, a gente pode falar que, não oficialmente, claro, mas que nos bastidores a sucessão municipal foi deflagrada, né? Com certeza, a gente pensa que está distante, muitos políticos até falam isso, que não é ano de se falar em eleição, mas na verdade... fevereiro, praticamente, do carnaval, daqui a pouco acaba o ano. Mas na verdade você sabe que uma disputa majoritária, Douglas, ela precisa ser construída, viabilizada, isso demanda tempo, demanda recurso, demanda disposição, empenho, então o tempo é um fator primordial, ninguém vai deixar para se lançar candidato ou para assumir alguma estratégia em cima da hora. É preciso já com antecedência traçar um planejamento, contar com as pessoas certas, adotar as melhores estratégias para chegar de forma competitiva na eleição municipal. E aí o presidente do partido, né, porque o vice-governador é presidente da executiva municipal. Municipal, aqui da capital. Aliás, já é presidente há muito tempo. E o presidente regional é o senador Marcelo Castro. Ele disse que é legítimo, né? Então isso mostra também que o senador está na mesma, com o mesmo pensamento, né? Exatamente. Isso aí reforça a informação de que do Eliésio. Lembrando, hein? O Eliésio trouxe em primeira mão, a informação foi dada aqui, primeira mão, dessa aproximação de PT e MDB para a sessão municipal em 2024. O senador Marcelo concorda plenamente, muito embora houvesse uma tentativa, do doutor Pessoa de se reaproximar do MDB, né? Sim, doutor Pessoa apaziguou os ânimos, não fez questão de
alimentar o acirramento, né, considerando a força e a expressividade que tem o MDB. Doutor Pessoa preferiu se distanciar, sair do partido, ir para o Republicanos, mas sem gerar muita polêmica, sem atacar o partido do vice-governador Temístocles e de outras lideranças de bastante expressão que foram decisivas para a sua eleição no ano de 2020. É só fazer uma retrospectiva que nós vamos lembrar que em 2016, doutor Pessoa ficou em segundo lugar para prefeito de Teresina, com 39% dos votos válidos, praticamente isolado, sem apoio do próprio partido à época, o PSD. Então, se não fosse o MDB em 2020, mais uma vez, doutor Pessoa não teria sido eleito. O MDB adotou as melhores estratégias, encampou o nome do prefeito doutor Pessoa, apostou todas as fichas. E aí, quando pensou que ia ser retribuído, na verdade foi escanteado, foi rejeitado, foi praticamente convidado a sair, né, da Prefeitura Municipal de Teresina. Essa história vai ter um troco, não vai ficar por isso. O vice-governador Temístocles, ele tem uma postura de não declarar muitas opiniões polêmicas. Prefere agir nos bastidores. Silenciosamente. Aliás, coloca nessa conta, Elias, a aproximação dele com o presidente da Câmara, o vereador Samuel, também. Sim. Veja aí o que é que o vice-governador está abarcando, né, usando aqui a expressão popular. Quer dizer, o Mano Ferrer, que é um nome forte de Teresina, o vereador Samuel, o presidente da Câmara, enfim, vai ser uma briga. E, aliás, o MDB e o PT, mas especificamente o MDB, porque, como a Eliezer disse, é algo que a gente nota que o vice-governador Temístocles chamou para si essa responsabilidade. Não, vou construir essa base para no momento certo. A gente vai ser uma disputa muito acirrada, né? Porque, como a gente falou, a gente vai ter doutor Pessoa candidato à reeleição. É prefeito, está na cadeira. Do lado de cá, a base governista. Estou falando aqui uma divisão política geral, de um modo geral, porque pode ter outros. Mas tem base governista de um lado, oposição de outro, doutor Pessoa prefeito, vai ser disputada a eleição de 2024. Certamente. Né? Eleição proporcional, sem coligações. O Deolindo disse que quer que o PT dê de 6 a 7 vereadores. Quer fazer aquele chapão, uma estratégia semelhante ao que aconteceu na eleição para deputado estadual. Aqui mesmo, Manuel, pode trazer para cá mesmo, ficar com o Eliezer aqui, porque nós vamos mostrar agora a reportagem, Eliezer, sobre a prisão do Marcos Vitor. Né? Ele foi condenado por estuprar a irmã e a prima. Aliás, depois que os crimes foram cometidos, ele deixou a carta, né, confessando o que aconteceu. Pedindo perdão, dizendo pedindo que a tia o perdoasse, que ele lamentava demais, se pudesse fazer algo para voltar atrás, e fugiu. Passou esse tempo todo foragido, ninguém tinha ideia de onde ele estava, foi condenado na ausência, e o nome dele entrou para a incrível lista, porque a lista realmente é incrível mesmo. Você olha lá, é uma lista da Interpol. E, ao mesmo tempo, um trabalho da Polícia do Piauí, Polícia Federal, não é? Porque como é que funciona a sistemática de busca? Você tem um trabalho da Interpol com o apoio da Polícia Federal do país de origem do foragido. Todo o cruzamento de informações. Então, era Interpol, Polícia Federal. Então, chegou-se a informação de que ele estaria na Argentina, em Buenos Aires. Então, entrou em cena a Polícia Federal da Argentina também. Então, todo esse trabalho conjunto resultou na prisão do estudante de medicina. Ele estava com documentos falsos, né, e foi condenado por estupro de vulnerável. A Aida Maciel tem todos os detalhes de como foi a prisão dele. Acompanhe. Foragido Marcos Vitor Dantas Aguiar, ex-estudante de medicina, foi preso na Argentina, condenado a 33 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável contra uma irmã e uma prima. Os crimes aconteceram no Piauí e a prisão realizada na Argentina.
Em uma coletiva à imprensa, a Polícia do Estado do Piauí detalhou o crime, investigações, condenação, diligências e a prisão. O foragido usava um nome falso e vivia como se fosse uma pessoa que não devia nada à justiça. Desde o início da investigação, ele nunca compareceu quando intimado, optou por fugir, da aplicação da lei penal. E nós conseguimos fazer o inquérito, mesmo sem ouvi-lo, ouvindo as vítimas, pedindo medidas cautelares à justiça, antecipações de prova. Conseguimos informações de que ele estava escondido lá na Argentina, inicialmente em Buenos Aires. Logo quando ele estava em Buenos Aires, houve a divulgação da condenação dele. Nós conseguimos realizar essa prisão importantíssima, para realmente dar cumprimento ao que foi determinado pelo Estado juiz. A polícia do Piauí avalia que o êxito na prisão do estudante de medicina Marcos Vitor se deve principalmente à troca de informações entre a polícia do Brasil e a polícia da Argentina e principalmente o que eles chamaram de rede do bem. Troca de informações também de outras pessoas, testemunhas que conviveram com Marcos na Argentina e repassaram as informações para a polícia do Piauí. Rede do bem, uma série de pessoas que cada uma tinha um pedaço da informação e cada uma teve uma responsabilidade positiva nesse caso, para se unir e ajudar o trabalho da polícia. Então esse foragido, estando em Buenos Aires, ele conviveu com várias pessoas, ele conversou, ele dançou, ele foi a bares e ali ele soltava pedaços de informação. Então essa pessoa tomou conhecimento do caso e ao observar a foto dele passou a desconfiar que aquela pessoa que ela se relacionou em Buenos Aires poderia ser um foragido do Brasil. Levou essa informação a pessoas aqui do Brasil que trouxeram essa informação para a Polícia Civil. A partir daí a gente fez o nosso trabalho técnico. A importância que a gente ressalta é das denúncias das vítimas, que as vítimas compareçam até as delegacias para denunciar, que confiem no trabalho da polícia, que prestem boletim de ocorrência, seja fisicamente nas DEANs, ou na DPCA, no caso de criança e adolescente, seja remotamente através do boletim de ocorrência online, que é possível ser feito na delegacia virtual. Com essa informação, a polícia passa a trabalhar e esse trabalho é feito de forma eficaz e o resultado é entregue à sociedade, como hoje nós entregamos a prisão desse agressor, que já se encontra à disposição da justiça para cumprir sua pena. Agora, o condenado Marcos Vitor será extraditado, processo que pode levar até 1 ano. Mas a polícia do Piauí acredita que, como o Brasil e a Argentina fazem parte do Mercosul, o processo pode ser mais curto. O processo de extradição tramita entre judiciários, judiciário estadual e o judiciário da Argentina, com interveniência do Ministério da Justiça. Então são entes apartados, mas já vai seguir a partir do momento em que a Interpol fizer a comunicação oficial ao juízo. O translado de Marcos é de responsabilidade da Polícia Federal. Nós somos países vizinhos, há uma boa relação política entre o presidente da Argentina e o presidente do Brasil. Há o trabalho da Interpol, que vai comunicar a prisão. Há uma condenação. As polícias federais, tanto da Argentina quanto do Brasil, vão se comunicar, fazem parte do Mercosul. Então, eu não vejo nenhum problema. Demorar 1 ano para trazer esse condenado para cá. 1 ano? Que história é essa, velho? Rapaz, e dançando lá, viu? Traz a Edra Maciel aqui. Edra Maciel, primeira dama da notícia, fez a cobertura, foi lá, trouxe as informações. Edra, além da... Boa tarde, seja bem-vinda, prazer tê-la aqui. Edra, além dessas informações que você trouxe na reportagem, o que é que se apurou de bastidores lá? Porque, assim, Edra, é incrível, Quer dizer, a que ponto chega a frieza dele, porque... A gente sabia, a gente comentava aqui, quando falava do assunto, que era muito improvável que ele estivesse no Brasil, Muito improvável. Se tivesse, já teria sido preso. Podia estar aí no Caribe, em Israel, em qualquer lugar e tal, mas estava na Argentina aqui, Estava na Argentina. Trabalhando como garçom, num restaurante de luxo, vivendo uma vida simples, namorando, e aí dançando tango e tal. Quer dizer, é incrível, diante do mal que ele causou a familiares, a tia,
diante da condenação, diante da exposição do nome, da imagem dele, alguém conseguir levar uma vida como se nada tivesse acontecendo, né, Edna? Boa tarde, Douglas. Também é um prazer participar mais uma vez aqui do ODN. Infelizmente, agora comentando um caso horrível como esse. É só isso que a gente pode dizer. Douglas, lá nos bastidores, e aí a gente tem que colocar aqui a participação, vimos aí a participação de delegadas da Interpol, delegados representantes aí da Delegacia da Mulher, a Delegacia Geral também, a coordenação da mulher estava lá presente na pessoa da Zenaide e o delegado Zanata, enfim, todas essas informações e o que a gente apurou lá de informações de bastidores se deve muito, e a gente tem que ressaltar isso aqui, Douglas e quem está nos assistindo, a rede de informações, a essa rede de informações que chamaram aí o delegado da inteligência, chamou de rede do bem, se não fosse também as informações de pessoas que se relacionaram com o condenado, com o Marcos, talvez não tivesse tido êxito. Você vê que de bastidores também a gente pegou que as primeiras desconfianças, Douglas, é que ele estava em outros países, em 4 países. Primeiro aqui, em outro estado, e depois ele teria passado por 4 países, teria passado pelo Paraguai. E aí, como você bem ressaltou, desses relacionamentos dele, ele soltando informações aqui e ali, pode ter soltado que era do Piauí ou que era estudante de medicina. Alguma bobeira, falando aqui no português bem claro, ele deu, se relacionando, achando, porque infelizmente, Douglas, as pessoas pensam que vão ficar impunes e dessa vez não ficou, ressaltando que Marcos também foi acusado, mas não foi comprovado, de estupro de vulnerável de mais 2 crianças e adolescentes da família, mas esses 2 que ficaram comprovados, e aí ele pega esses 33 anos e meses por conta desses 2 crimes. Então, essa rede de informações, eu conversando com os delegados lá, ele não resistiu à prisão, ele realmente... E tinha uma rede de relacionamentos que levaram a polícia até aí. Então, ele soltou alguma informação e a polícia conseguiu ter êxito, mas simplesmente por quê? Porque as pessoas fizeram o que a gente, como comunicador, sempre incentiva aqui, denunciaram. Outra coisa, Douglas, ninguém fica mais impune pensando que a internet pode apenas ser usada para fake news e para diversão. Não, a internet também pode ser usada através dos seus endereços eletrônicos que a polícia fornece para que você possa apontar essas pessoas que cometem crimes, como foi o caso desse jovem Marcos. O que acontece? As pessoas denunciaram também, porque ele foi reconhecido lá por um relacionamento, que eu não posso dizer que relacionamento deles foi esse, de amizade, ou de uma pessoa que ele tinha um relacionamento amoroso, que a pessoa desconfiou das historinhas que ele estava falando, do que ele estava conversando, olhou as fotos dele, foi na internet, fez a comparação. Então, a investigação cibernética, como bem o delegado Zanata colocou, ajudou demais nesse momento. Então, Douglas, a internet veio em algumas coisas, na maioria, creio eu, para o bem, né? Muita gente é que usa para o mal. De bastidores a gente sabe também, e você colocou inicialmente, aí eu não estava ainda aqui na emissora, mas sei que rodou um VT da mãe, né, dele, de uma das vítimas, e aí o que acontece? Quando a gente tem também esse clamor da sociedade e a família corre atrás, porque a família vai, reclama a justiça, vem aos meios de comunicação, vai na internet e consegue toda essa mobilização, há esse êxito, Douglas. Então, assim, foi uma junção de fatores, né? E nos bastidores nós tivemos mesmo a constatação de que a polícia, para e passo, seguiu todas essas informações de internet, outras, é claro, foram informações falsas, também a polícia teve algumas informações para despistar, mas isso não prejudicou. Então, embora a gente veja assim, poxa, 1 ano e 3 meses, muito tempo, mas foi um caso muito emblemático, envolvendo também essa parte de financeiro,
Viu, Douglas? Porque alguém custeou. Quem custeou a estadia do Marcos em todos esses lugares que ele teve? Provavelmente 4 países e depois caiu lá na Argentina, foi de Buenos Aires para Mar del Plata, onde foi preso. Então, quem foi que custeou? Quem financiou? Porque não deve ser barato, né, Douglas? Você ficar escondido, entre aspas, porque a gente está vendo que ele, com o disfarce dele, saiu, trabalhou como garçom em um restaurante de luxo, se relacionou, como você pincelou aí, dançou, né? Dançou, brincou. Então, ele pensou que ia ficar impune. E graças a Deus, e aí a gente fala da justiça, é obrigação, sim, da polícia cumprir o seu papel? Mas a gente tem que também parabenizar o trabalho, a investigação e o êxito dessa operação, Douglas. Agora é aguardar A extradição. processo de extradição. Ah, você disse que pode durar 1 ano. A delegacia pode durar até 1 ano, mas eu acho que pela proximidade dos dois países, e por ter Interpol nesse trabalho, não vai demorar tanto. E estamos incluídos ainda no Mercosul, Brasil e Argentina. Isso. Então, há essa possibilidade de que o processo seja mais rápido, Douglas. E aí vir para cá cumprir a pena dele. E aí também ver outros possíveis desdobramentos que podem Regime ocorrer. fechado, viu? Regime 33 fechado. anos e meio de regime fechado. E aí vamos ver aí outros desdobramentos que possam ocorrer com a vinda dele, né? Enfim, ninguém sabe. Podem ser abertos novos processos, aparecerem novas vítimas. Sim. Isso aí vai depender muito. Muito obrigado, Edna, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a você. Um grande abraço.